um bem mais caro, como um lote, por exemplo. Ler com atenção o contrato é básico, viu? Para não acabar sofrendo com a falta de infraestrutura ou, pior, com aquele empurra-empurra entre loteador e município. Quem vive nessa situação sabe bem o que eu estou dizendo. Essa é a avenida de acesso ao setor aeroporto. O bairro fica nas margens da Teotônio Segurado, próximo ao Taquari. Em vez de asfalto, valas e buracos enormes. Todas as ruas do bairro ainda não têm pavimentação. O mato que toma conta dá um aspecto de abandono. Mas na casa dos moradores, o que não atrasa é o boleto do IPTU. Leonardo diz que os valores são caros e equivalentes a um bairro que tem infraestrutura. A promessa mais clara aqui é a Avenida Anápolis, que na verdade não é nem uma avenida. Então, a erosão tomou conta da avenida. Então, assim, ninguém acredita no poder público mais aqui não, porque só promessas e até o momento nada. Os moradores dizem que muitos comerciantes já tentaram abrir um negócio aqui no setor aeroporto. Alguns até construíram e montaram as lojas, mas desistiram por causa da falta de infraestrutura e também por causa da violência. O loteamento do setor aeroporto foi aprovado em 1992 e comercializado pela empresa Ricanato. Segundo os moradores, a empresa e a prefeitura não se entendem na hora de apresentar uma solução. Eles ficam jogando sempre um para o outro. Isso já vem acontecendo há muitos anos, né? Não é de agora, né? Além do setor aeroporto, existem outros loteamentos antigos em Palmas com o mesmo problema. Olha, o Grupo Ricanato disse que em 2015, um termo de ajustamento de conduta, um acordo, foi feito com a Prefeitura de Palmas. Nesse documento, ficaram determinadas as obrigações de cada uma das partes. No caso, os projetos de terraplanagem, asfalto, drenagem, meio-fio e sinalização viária dos bairros foram elaborados e pagos pela Ricanato. Mas, segundo o grupo, a Prefeitura é quem deve executar esses projetos. Para a empresa, ficaram as obras de iluminação pública que já teriam sido feitas. A Prefeitura de Palmas informou que está buscando recursos para fazer o asfalto aí do setor aeroporto. Olha, tem muita gente com dúvidas. Pelo QVT chegaram várias perguntas e a gente convidou a promotora de justiça, Kátia Galheta, para participar dessa entrevista ao vivo, orientando os nossos telespectadores sobre questões relacionadas à compra de imóveis, como os lotes, por exemplo. Doutora, boa tarde, obrigada pela presença. Boa tarde, obrigada a vocês. Então, a gente começa falando sobre qual cuidado o comprador deve ter de cara, assim, ele perceber que está barato demais, o que ele deve olhar, cartório de registro de imóveis, para fazer uma compra de um lote? A primeira coisa a ser observada é que, inclusive, está previsto na Lei de Uso e Parcelamento do Solo Urbano, a Lei 6766, é a questão contratual. O consumidor deve verificar exatamente quais as cláusulas e onde estão as obrigações do loteador. Segundo essa lei, essas obrigações de infraestrutura são do loteador e a obrigação da prefeitura é fiscalizar. O que o consumidor deve verificar? Se esse loteamento está regularizado e autorizado pela prefeitura a ser aberto, a ser construído e a ser instalado, né? Verificando isso, na hora de assinatura do contrato, ele deve verificar, porque tem um cronograma de realização das obras de infraestrutura. Nesse cronograma tem um prazo. E o consumidor deve verificar se o loteador está cumprindo esse prazo corretamente. Não estando cumprindo, ele pode notificar a prefeitura, procurar a prefeitura ou até o Ministério Público, que pode notificar esse loteador e dar um prazo para ele regularizar essa situação. Doutora Kátia, uma das perguntas que também aparecem para a gente é a seguinte: como nos prédios, apartamentos, casas, que se tem a responsabilidade do construtor por determinado período, normalmente 5 anos, no loteador também, para ele, também tem responsabilidade por infraestrutura por determinado período ou não? Tem que verificar exatamente esse prazo no contrato. É nesse contrato... Isso pode ser variável, então? Pode ser variável, porque é um contrato entre partes. Então, vai depender muito, né, do tempo que vai levar a construção da infraestrutura e isso deve ser observado pelo consumidor na hora da compra. Olha, tem muitas perguntas, principalmente de pessoas que compraram parcelado, que é uma prática muito comum, parcelamentos aí a perder de vista, 180 meses. O Renato diz assim: comprou 2 lotes, pagou 23 parcelas em um e 21 parcelas em outro. E aí, quando ele foi tentar devolver um dos lotes, conseguiu
um valor abaixo do que ele já tinha pago. Ele pode requisitar tudo que foi pago? Como é que é isso, esse cálculo aí de devolução, de ter de volta o dinheiro? Com certeza, ele pode requerer sim, inclusive judicialmente, pode entrar com uma ação para devolução e recebimento desses valores que ele já pagou. É claro que tem que observar o que consta no contrato, porque existem multas, né, em relação à rescisão contratual, tanto por parte do consumidor quanto por parte do loteador. O José Daildo tem justamente um questionamento com relação a se essa infraestrutura não foi feita no prazo previsto do contrato. Ele pode rescindir o contrato e pedir a restituição do valor, alegando danos por causa da falta de infraestrutura? Com certeza. A lei que eu mencionei, a 6766, prevê exatamente isso. É um dos motivos para a rescisão do contrato. Quando não terminou de fazer a infraestrutura no prazo adequado, no prazo previsto no contrato. Andrés Weber diz o seguinte, que é uma prática comum que os corretores e as imobiliárias cobrem aquela taxa inicial de início do plano, pagam uma entrada e depois divide em várias parcelas. Ele diz que viveu essa situação e aí faz o seguinte comentário, isso aí devia ser pago aos corretores por quem está vendendo e não por quem está comprando. Como é que a senhora vê essa questão? Essa questão está praticamente pacificada na jurisprudência. Já existem vários julgados a esse respeito e essa corretagem, essa taxa de corretagem, ela é paga pelo vendedor, quem está vendendo, a menos que a pessoa tenha contratado um corretor para lhe ajudar a comprar um imóvel. Aí é diferente. Mas, geralmente, quem está vendendo contrata esse corretor para ajudar na venda. E essa taxa tem que ser a obrigação do vendedor, do loteador. O Antônio disse que pagou 2 prestações, não percebeu? 2 vezes a mesma prestação. E até agora, depois de tanto tempo que ele cobra a devolução daquele valor, ele nunca foi ressarcido. Como é que ele deve proceder? Bom, primeiramente ele pode tentar administrativamente junto à empresa. Não conseguindo, ele pode ir até o PROCON. E mesmo assim, ele pode entrar com uma ação judicial, inclusive por perdas e danos por cobrança indevida, se a empresa se recusar a devolver. É um procedimento rápido? É rápido, né? Até possivelmente no juizado. Considerando a quantidade do valor, né? Exatamente. A Maria disse que comprou 2 lotes em 2014, deu só a entrada e não pagou mais a parte das parcelas. Agora ela quer devolver. Foi informada pelo loteador que tem que pagar o IPTU do ano corrente e dos anos anteriores. Isso é obrigatório? Depende, tem que verificar se esse loteamento está devidamente autorizado e regularizado junto à prefeitura. Se ele estiver autorizado e regularizado junto à prefeitura, esse IPTU é devido. Um outro telespectador disse o seguinte, comprei lote, pago há 3 anos, hoje o que paguei é menor do que o valor da rescisão. O reajuste é muito maior do que a valorização. Se essa pessoa ainda rescindir o contrato, ainda tem coisas a pagar. O que deve fazer? Nesse caso, eu orientaria esse consumidor a entrar com uma ação judicial para tentar fazer uma composição amigável em juízo com esse loteador e tentar receber de volta o valor já pago, sem as multas, né, que estão aplicando. Por falar em loteamento, a roçagem dos lotes vazios é de responsabilidade de quem? É isso que quer saber o Abreu Júnior, lá de Luzimangues, Porto Nacional. Olha só o que ele falou para a gente. Ele disse que o contrato de roçagem, lá no caso dele, é de responsabilidade do comprador e que se não for feita a roçagem, a imobiliária vai fazer o serviço e depois cobrar dos proprietários. Mas, segundo o Abreu Júnior, tem 2 anos que não roçam o setor Jardins do Lago, onde ele mora. E aí ele disse que já foi na imobiliária, disseram para ele que estavam contratando uma empresa para fazer o serviço, mas até agora nada. Segundo o Abreu Júnior, os próprios moradores fazem mutirão para limpar o local, já encontraram muitos focos de dengue por lá, ele está fazendo o papel dele, viu? Mas a imobiliária também é responsável. A imobiliária disse que a limpeza e manutenção do loteamento terminou quando a empresa entregou o empreendimento para Porto Nacional, em 9 de março de 2015. A partir daí, segundo a empreendedora, a loteadora, a conservação e manutenção de toda a infraestrutura passa a ser feita pelo município. Por outro lado, o secretário de Infraestrutura de Porto Nacional, Marcelo Maia, disse para nós por telefone que enquanto a loteadora tiver parcelamento das áreas vendidas, ela é sim responsável, mas a reclamação pode ser oficializada na prefeitura por um e-mail que está lá no portal da prefeitura. Doutora, o que a senhora pensa nesse caso? Se ainda tem parcelas a serem pagas,
O loteador é que tem responsabilidade sobre